pessoal! Oi, pessoal, amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Já saúdo a vocês com esta paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. É nesta paz que está em mim, que possa transcender para vocês. Estou aqui hoje, na praia outra vez. Estou na pista de skate. Meus irmãos, eu hoje quero começar diferente, né? Quero começar pedindo a armadura do Senhor para que a gente possa resistir, né? Toda a maldade, para que a gente possa, diante da armadura do Senhor, a gente possa enfrentar toda a batalha, todos os percalços da vida, para que a gente comece o dia fortalecido no Senhor. Vamos pedir a armadura do Senhor, a armadura do cristão, que nós possamos combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Nós possamos, diante de todos os combates que a gente tem que viver, porque é preciso viver os combates para que a gente possa ser provado na fé, que a gente sendo provado na fé, a gente leva para Jesus a nossa perseverança, a nossa obediência, né? A paciência, porque quando a gente está sendo provado na fé, vai vir falta de paciência, às vezes a gente não vai ter a sabedoria para a ação. Mas vamos nos revestir da armadura do Senhor, para que a gente possa resistir nos dias maus, a todos os dardos inflamados do inimigo, este inimigo que nos tenta, que não para de nos tentar, para que a gente caia, para que a gente entre, né, na tentação e chegue a pecar, né? E nós temos que querer a santidade, nós temos que almejar a santidade. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo, pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, é contra principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Portanto, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, irmão, ficai alerta, a cintura cingida da verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Os pés de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Embraçai o escudo da fé para que possais apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai, portanto, meus irmãos, esse escudo da fé, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar os dardos inflamados do inimigo. Tudo que o inimigo traz para a gente diante da armadura de Deus, a gente poder apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Que vocês possam, meus irmãos, receber esta armadura. Olha, não esquece de invocar. Não esquece de invocar. Deixa eu terminar aqui. Não esquece de invocar esta armadura de Deus hoje. Não esquece de vestir a armadura de Deus hoje. Intensificai, meus irmãos. Intensificai todas as suas invocações e súplicas. Intensificai todas as suas invocações e súplicas, para que você possa se manter inabalável, para que você possa se manter inalterável no seu pensamento. Revesti-vos da armadura do Senhor, para que possais resistir ao mal, a tudo que vem para te trazer pensamentos do mal, para te trazer falta de fé. Vocês possam se revestir disso, gente.
A palavra de hoje, gente, está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 9 vai ser sobre a história de Paulo. Deixa eu procurar aqui, gente. Vai ser sobre a história de Paulo. A história de Paulo, deixa eu procurar aqui, gente. Carta de Pedro. História de Paulo. Vamos terminar aqui. Tomar, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância. O Senhor vai pedir para a gente orar em todas as circunstâncias. Pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília por todos os cristãos. Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, no qual sou embaixador prisioneiro, para que eu saiba apregoá-lo publicamente, com desassombro, como é o meu dever, revestido da armadura de Deus. Agora eu pude terminar. Gente, a palavra está em Atos dos Apóstolos 9, é a história de Paulo. É uma história muito conhecida, né? Desse exímio apóstolo, né? Paulo era um homem que perseguia os cristãos. A história dele eu vou passar aqui e vocês hoje meditem Atos dos Apóstolos 9. Todo o capítulo, tá? Paulo era um apóstolo exímio, um homem de cultura judeia, né? Ele era um judeu, mas que tinha a cidadania romana. Um homem muito culto, um homem muito inteligente, estudado. Foi aluno daquele professor Gamaliel, né? Um grande professor que ensinava também de uma cultura muito culta. E Paulo era perseguidor de Cristo. Paulo perseguia os cristãos. Então Paulo, quando Estevão foi apedrejado, pegaram as vestes de Estevão e colocaram nos pés de Paulo. Paulo então, ali, se tornou grande, né? Porque ele dizia que ele respirava, né? Ameaça e vingança contra os cristãos. E quando ele se tornou grande, que ele começou a perseguir, né? Ele pediu, né, aos grandes, aos líderes de uma hierarquia maior que a dele, para cartas, né, para perseguir os cristãos. E ele, quando ia no caminho de Damasco, ele ia para perseguir uma comunidade que ele achava que, agindo assim, ele estava preservando, agindo dessa forma, que os cristãos eles evangelizavam, levavam a palavra, né? Fazia com que as pessoas conhecessem Deus. E isso, Paulo achava que não era da doutrina, não era certo fazer aquilo, o que eu estou fazendo hoje. Mas graças a Deus aqui no Brasil, ainda a gente não está sendo impedido disso. E não vai ser, em nome de Jesus. Então Paulo ficou grande, né? Quando apedrejaram Estevão, colocaram as vestes de Estevão nos pés de Paulo. Daí Paulo partiu para Damasco, e indo para Damasco para perseguir uma comunidade, ele teve ele viu um grande resplendor, uma grande luz que encandeou os olhos, e o Senhor perguntou a ele. O nome dele era Saulo, né? Saulo de Tarso. Ele era daquelas redondezas ali da Turquia. Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele, atônito, né, com aquele resplendor, com aquela luz que era Jesus, ele disse: quem é? Tu és o Senhor? Ele disse: por que tu me persegues, Paulo? E diante daquilo, Paulo atônito, e os que acompanhavam ele também ficou atônito, sem entender, mas escutava bem a voz do Senhor. E o Senhor falou para ele: por que tu me persegues? E neste momento ele ficou com escamas, né, no rosto. Então o Senhor falou para ele ir numa tal rua, explicou a ele o que ele ia fazer. E lá ele ia encontrar Ananias, né? Ananias é um homem de Deus. E ele fazendo isso, Ananias foi lá, né, e impondo as mãos, saiu escamas.
que essas escamas deixou Paulo cego, né? E quando Ananias impôs as mãos, saíram as escamas. Foi ali onde Paulo foi batizado pelo Espírito, porque o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo. Sabia que Paulo iria evangelizar, iria com a inteligência, com a sabedoria, né, com a cultura, com todo o estudo dele, ele iria deixar de ser perseguidor. E naquele momento que ele estava sendo batizado pelo Espírito, que iria trabalhar para o Senhor, iria ser perseguido. Veja, de perseguidor, ele iria ser perseguido. Gente, essa história é para todos nós. E você sabe que Paulo evangelizou, Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, mas Paulo evangelizou, levou aos confins do mundo a palavra do Senhor. Ele converteu muita gente. E nesta palavra, nesta passagem de Paulo, de Saulo que se tornou Paulo, ele mostra o perdão, nessa passagem mostra o perdão, o arrependimento e o batizado, né? Ele foi batizado pelo Espírito e o batismo no Espírito. Paulo foi perdoado por Jesus, Paulo se arrependeu de toda a perseguição aos cristãos e Paulo passou a ser um cristão exímio, um cristão que levou a palavra do Senhor longe, gente, levou longe a palavra do Senhor. Por isso que Paulo converteu muitas pessoas, converteu muitas comunidades, mas Paulo sofreu muito, gente. Paulo sofreu perseguição, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido. Embora ele era judeu, né, mas tinha cidadania romana, mas ele sofreu muito, foi muito perseguido. Então a história de Paulo, ela conota isso, ela denota isso. A história de Paulo é uma história muito magnífica. E hoje serve para nós. Qual é a escama que você tem que deixar cair hoje dos seus olhos? Que você tem que mudar para agradar o coração de Deus, receber o batismo do Espírito Santo e passar a ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Qual é a escama que precisa cair dos seus olhos para que você possa enxergar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Qual é as escamas que você precisa tirar dos seus olhos para ser uma pessoa melhor, segundo o coração do Senhor? Porque você também pode ser um Paulo. Você também pode estar com os olhos fechados, não enxergar. Você às vezes tem um coração tão bom e fecha esse coração, se tornando uma pessoa ruim, mas com um coração bom, mas não deixou Jesus habitar. Aí deixa as atitudes fazer você de uma pessoa cega, que não enxerga o que Deus quer te mostrar. Para pensar hoje nessa história linda e magnífica. E pergunta ao Senhor o que eu posso mudar para agradar o teu coração, receber novas vestes, porque Paulo recebeu as novas vestes quando ele foi batizado, porque naquele momento que as escamas caíram, que Ananias pôs as mãos, as escamas caíram e Paulo recebeu o batismo. Foi ali onde Paulo mudou. Paulo sofreu uma metanoia. Paulo mudou, foi mudança de vida, de perseguidor. Passou a ser perseguido porque aceitou servir ao Senhor. Assim como eu também. Eu era do mundo, gente. Eu era do mundo. Mas a palavra vai dizer que eu sou do mundo, mas não pertenço ao mundo. Eu sou pertença de Deus, como você é também. Eu era do mundo. Mas o Senhor me deu novas vestes. O Senhor me batizou pelo Espírito e hoje estou aqui eu. Vida nova, gente. Hoje eu levo uma vida nova e sou feliz. Há um lugar que a felicidade é plena. Há um lugar que os sonhos não são abortados. Há um lugar onde o medo não nos paralisa. Há um lugar onde o temor não nos engessa. Esse lugar é Jesus, esse lugar é no Senhor. Eu encontrei este lugar. Gente, mesmo em meio a tudo que a gente está passando, mas quando a gente está com Jesus, a gente passa. Se você vê, é uma graça, é um dom que o Senhor nos dá a tranquilidade de dizer, nós vamos sair dessa, nós vamos passar de uma margem para a outra. Amém? Que vocês possam meditar. Está em Atos dos Apóstolos 9, o capítulo todo, para vocês também poder hoje querer, diante desta meditação, ser uma nova mulher, ser um novo homem, ser uma nova pessoa para Jesus. Amém? Fiquem na paz. Um grande beijo da Louquinha de Pentecostes. Que vocês possam dar um like, compartilhar, para que chegue naquele irmão que está cheio de escamas, tanto na visão como no coração.
tudo fechado, mas para Deus nada é impossível. Que vocês possam meditar e que vocês possam deixar essas escamas caírem, para que vocês possam receber o batismo do Espírito Santo e ser um novo homem, uma nova mulher. Amém? Fiquem na paz. Aqui termino, desejando para vocês um dia maravilhoso, desejando para vocês a proteção, que vocês possam se revestir da armadura do Senhor. Amém? Um grande beijo, um grande abraço da Louquinha de Pentecoste. Fica na paz.